Há leitores que têm medo, cisma ou raiva de A Montanha Mágica. Muitos simplesmente desistem da leitura. Ficam pelo meio do caminho, sem rumo, junto à neve e ao vento gelado dos Alpes. De fato, o texto é extenso. Os acontecimentos são narrados lentamente e longas são as digressões. Mas tudo isso faz parte da experiência de subir a montanha. Uma vez conquistada, meu caro leitor, a gente aqui de cima passa a ver as coisas de uma forma mágica, bem diferente do resto do mundo. Saudações literárias! Seja bem-vindo ao Sanatório Internacional Berghof. Consideremos-nos na cidade de Davos, nos Alpes Suíços, de onde eu vou te contar a história de A Montanha Mágica, ou, no original, Der Zauberberg, publicada há exatos 100 anos, em 1924, pelo alemão Thomas Mann. Nosso protagonista é o jovem Hans Castorp, estudante de engenharia naval, órfão rico, de família abastada. Ele deixa Hamburgo, na Alemanha, para ir até a Suíça visitar seu primo Joachim Ziemßen, que estava internado exatamente no sanatório Berghof para tratar de uma tuberculose. Consideremos mais que estamos no começo do século XX, quando ainda não havia cura para a tuberculose. Nessa época, uma das linhas de tratamento indicada era justamente passar uma temporada num local de altitudes elevadas e clima frio, respirando o ar puro e seco das montanhas, guardando o repouso e comendo abundantemente. Davos encontra-se a 1.500 metros acima do nível do mar. Essa pequena cidade chegou a ser a Meca para doentes do pulmão. Na sua fase áurea, médicos de toda a Europa e de fora dela enviavam seus pacientes a um dos vários sanatórios caros e requintados da região. Foi o que aconteceu com o próprio escritor Thomas Mann, que em 1912 levou a esposa enferma a uma dessas clínicas que mais pareciam hotéis 5 estrelas. Dessa experiência real, Mann teve a inspiração para criar o nosso herói, Hans Castorp, que subiu a montanha em visita ao primo doente e onde pretendia ficar apenas 3 semanas. Mas o que são 3 semanas para nós aqui em cima? Nada! A nossa unidade mínima de tempo é de 1 mês, e um só não seria sequer levado em conta. Hans chegou com um pé na montanha e outro lá embaixo na planície. Ele não via a hora de descer. Mas o espirituoso Dr. Behrens, diretor do sanatório, logo percebeu que Hans, ele próprio, a visita, não estava lá muito bem. Após um exame, o jovem descobriu-se anêmico e dotado de uma manchinha no pulmão esquerdo. Não era prudente que ele descesse. Ele precisava ficar e se tratar. Neste ponto da nossa reflexão, preciso te esclarecer algumas coisas. Primeiro, a palavra sanatório aqui é usada para designar uma clínica voltada para doentes do pulmão, que são submetidos a um regime curativo de repouso. Não tem qualquer relação com o hospital psiquiátrico. Segundo, essas expressões que eu tenho usado, a gente aqui de cima e as pessoas lá de baixo da planície, aparecem constantemente ao longo do texto e servem justamente para separar o mundo em 2 grupos de pessoas que veem as coisas de formas bastante distintas. É interessante que o narrador é em terceira pessoa, ou seja, tecnicamente ele não participa da história, mas se coloca abertamente como alguém que está na montanha aqui em cima. Terceiro, A Montanha Mágica é um livro que toca profundamente 3 temas: a doença, o tempo e a morte. Mas o tempo sobressai. A relação humana com o tempo é, inclusive, a primeira diferença notável entre o povo da planície e a gente cá de cima. A saber, as pessoas lá de baixo vivem um tempo frenético, em estado permanente de tensão e pressa, onde é preciso trabalhar e cumprir infindáveis tarefas o tempo todo. Isso é completamente improvável aqui em cima. Na montanha, a gente desfruta de um tempo em suspensão, que podemos usar para pensar, contemplar, estudar.
e para prestar atenção aos detalhes das pessoas e da natureza. O próprio Thomas Mann afirmou que seu livro era um Zeitroman, ou seja, um romance sobre o tempo. Tempo que é trabalhado de duas formas. A primeira como tempo histórico. Mann usa o enredo para desnudar a sociedade europeia às vésperas da Primeira Guerra Mundial, com seus modismos, extravagâncias, ideias de progresso e tendências políticas. Mas a magia dessa montanha está na abordagem poderosa do tempo em si mesmo. Você já notou como às vezes o tempo demora a passar, nos enchendo de tédio e angústia? E como, outras vezes, ele passa como um relâmpago, sem que nos demos conta. O narrador de A Montanha Mágica nos seduz o tempo todo com esse jogo do tempo. A começar pela temporada de Hans Castorp. Você lembra que ele chegou para ficar apenas 3 semanas, certo? Pois ele permaneceu aqui em cima inacreditáveis 7 anos. Ele começou a viver um dia de cada vez, acomodando-se a cada dia normal em sua fixa monotonia, subdividido em diversos e numerosos pedacinhos, nem fastidioso, nem interessante, e sempre o mesmo. Neste Bildungsroman, ou seja, neste romance de formação moderno, acompanhamos o amadurecimento e a transformação de Hans em meio a uma crise de ideias. Sou e continuo sendo um filho enfermiço da vida. Não sou propriamente um paciente a longo prazo. O arco temporal do romance aborda cronologicamente os 7 anos de sua estada nos Alpes. Mas a passagem do tempo é tratada de forma subjetiva. Isso reflete na estrutura do livro, que é dividido em 7 grandes capítulos. Os primeiros 5 capítulos, atenção, os primeiros 5 relatam apenas o primeiro ano de Castorp no sanatório. Já os 2 últimos capítulos descrevem como flecha os outros 6 anos. Veja que assimetria! Esse é apenas um exemplo da brincadeira proposta pelo autor. Outro igualmente significativo é o tamanho do livro em si. A Montanha Mágica é um calhamaço de mais de 800 páginas. Mas precisava ser tão grande? É como tinha que ser. Como contar uma história sobre o tempo sem dedicar tempo suficiente para isso? Ademais, esta é também uma história de amadurecimento do protagonista. Quanto tempo alguém leva para amadurecer? E para se curar de uma doença tão grave como a tuberculose? Vamos além. No elegante sanatório internacional Berghof, os pensionistas, o livro evita o termo pacientes. Levam uma vida monótona, marcada por uma rotina quase militar de medição de temperatura, exames, breves caminhadas, refeições fartas e horas de repouso durante as quais devem ficar deitados, numa posição horizontal, vivendo uma vida horizontal, sendo seres horizontais. E o que será que tem achado disso tudo o nosso protagonista, que se considera um paisano, um homem que ama muito mais o tempo de lazer do que o lastro de chumbo das tarefas penosas? Grande satisfação invadia a alma de Hans Castorp ao pensar nas 2 horas vazias, cheias de paz asseguradas, que tinha à sua frente. Essas horas sagradas que o regulamento da casa destinava ao repouso principal. Começamos a perceber a primeira das inúmeras transformações pelas quais passará o jovem Hans Castorp aqui em cima. Ele de fato começa a gostar da vida horizontal, da rotina de comes e bebes, dos agradáveis passeios e dos extensos momentos de ócio. Consegue perceber agora por que a Montanha Mágica precisa ter o seu ritmo próprio? E que esse ritmo nem sempre é cronológico, ao sabor do relógio que carregamos no pulso. O enredo de Mann mimetiza o tempo dentro do sanatório. Ou seja, a narrativa é lenta porque tudo aqui em cima é lento demais. O tédio, o ócio, a monotonia, a rotina sem grandes novidades, a ordem inabalável do programa diário, a febre, a falta de ar,
o corpo doente, a vida em suspensão. Impossível transmitir todas essas sensações apressadamente. A distorção do tempo, trabalhada de maneira ousada e inovadora, funciona como mágica e nos dá a impressão de que essa montanha é realmente encantada. A leitura é belamente monótona, sim, como a vida em um sanatório, onde as pessoas inevitavelmente tomarão apenas um entre dois caminhos: a cura ou a morte. A Montanha Mágica começou a ser escrita em 1912, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. Em 1915, Thomas Mann interrompeu o trabalho no manuscrito, indeciso sobre o fim a dar ao romance. O escritor apoiou a Alemanha durante a guerra, porém passou por uma conversão política anos mais tarde, iniciando uma militância antinazista. Com a ascensão de Hitler ao poder, Thomas e seu irmão mais velho, Heinrich, que também era escritor, foram perseguidos e forçados a deixar o país. Eles perderam a cidadania alemã, tiveram seus bens confiscados, suas casas saqueadas e seus livros foram queimados em praça pública. Thomas se exilou nos Estados Unidos em 1938 e lá proferiu a famosa frase: "Onde estou, está a Alemanha". Mann era um intelectual público que participava de debates políticos, sociais e culturais. Ele afirmava que escrever exigia coragem e sacrifício. Apaixonado por música, era um alemão obcecado pela perfeição, de disciplina férrea, aguçada inteligência e que consagrou a sua vida ao ofício literário. Mann foi casado e teve 6 filhos brilhantes como ele. Em sua deslumbrante carreira literária, escreveu livros memoráveis e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1929. Em suas histórias, Thomas Mann, de alguma forma, sempre falou de si mesmo. Ele se inspirou em fatos, experiências e pessoas reais para criar seus personagens. Embora fosse casado com uma mulher, Katia, Mann tinha uma orientação homossexual. Suas inclinações e desejos são evidentes em seus diários e influenciaram sua obra, que aborda temas como o desejo, a repressão e a busca pela identidade. Agora se prepare para uma curiosidade surpreendente. A mãe de Thomas Mann se chamava Júlia da Silva Bruns Mann. Peraí, Júlia da Silva? Acredite, ela era brasileira, filha de um fazendeiro alemão e de uma mãe brasileira com sangue português e indígena. Júlia nasceu em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, onde viveu até por volta dos 6 anos, quando foi mandada para a Alemanha. Ela se casou, teve 5 filhos e nunca mais retornou ao seu país de origem. Já adulta, escreveu um livro de memórias sobre a sua infância no Brasil, intitulado Da Infância de Dodô. Dodô era o apelido dela. Logo depois que ganhou o Nobel, Thomas Mann concedeu uma entrevista a Sérgio Buarque de Holanda, que anos mais tarde viria a ser um dos maiores historiadores do Brasil. Na época, Sérgio Buarque tinha 27 anos e trabalhava como correspondente na Europa. Mesmo com a agenda lotada, Mann fez questão de receber o jovem repórter durante a sua passagem por Berlim. Isso porque considerava impossível dispensar o prazer de conversar com um brasileiro. Durante esse encontro, Mann disse que pretendia vir ao Brasil para reviver as impressões de infância da mãe. Essa visita, porém, nunca aconteceu. Thomas, que foi o segundo filho de Frau Júlia, voltou a se dedicar ao manuscrito de A Montanha Mágica em 1919, já depois da guerra. Terminou o romance em 1924, ano de sua publicação. O êxito foi enorme. Além de uma cadência genuína, o texto é igualmente genial, elegante, sarcástico, divertido, instigante e extremamente erudito. Todos se queixam de que Der Zauberberg é de leitura difícil, e no entanto considero esse romance minha obra-prima.
Entre os personagens centrais, destaco os intelectuais Lodovico Settembrini e Leo Nafta. Adversários de ideias, antagonistas no espírito, são os amigos mais irreconciliáveis que eu já conheci na literatura. Com visões de mundo opostas, o prazer de ambos é estar juntos para discutir encarniçadamente sobre política, filosofia, história, arte e religião. Se este livro é extenso, parte é culpa dessa dupla de falastrões. Outra personagem que merece destaque é Cláudia Chauchat, a paixão de Hans Castorp, aqui em cima. Sim, meu caro leitor, Hans Castorp também amou. Após meses de um silencioso jogo de sedução, eles travam um dos diálogos mais inusitados do livro. Hans não precisa de muito tempo para derramar sobre Cláudia o seu desejo, os seus ciúmes e as suas inseguranças. Detalhe importante, essa longa conversa é praticamente toda em francês. E nesta edição aqui que eu tenho, a tradução se encontra em notas de rodapé. A gente passa a ter certeza absoluta da genialidade literária de Thomas Mann ao chegarmos ao 7º e derradeiro capítulo de A Montanha Mágica. Destaco 2 motivos para isso. Primeiro, um novo e marcante personagem é introduzido na história, um dos mais memoráveis do livro. Um holandês idoso, imensamente rico e que atende pelo estranho nome de Mirier Peppercorn. Passei meses treinando esse nome e ele ainda me trava na língua. Mirier Peppercorn. Peppercorn. Era um homem muito diferente, de personalidade vigorosa e expansiva, se bem que pouco clara. De espírito boêmio, para ele, a vida bem vivida contemplava todos os excessos. O jogo, a bebida, a música e as mulheres. Ainda que tivesse porte de rei, Peppercorn não falava coisa com coisa. Suas frases terminavam no meio, as ideias não eram concluídas. E mesmo assim, ninguém se ressentia disso. Tamanha era sua majestade. Outra grande surpresa que Mann reserva para o último capítulo é uma abrupta mudança de ritmo. Sugiro que você fique bastante atento. Desperte do tédio da montanha e se prepare para mortes inesperadas, o aparecimento de espíritos do além, para uma reviravolta extraordinária e para um final surpreendente do nosso herói Hans Castorp. Pela primeira vez, o tempo reflexivo de A Montanha Mágica é interrompido com a eclosão de um trovão. A ação frenética, que não aconteceu em 700 páginas, avança aos turbilhões. Convém anunciar com voz comedida que estrondou o trovão de que temos ciência. Um trovão histórico que abalou os alicerces da terra. O trovão que, para nós, faz explodir a Montanha Mágica. Nada mais pretendo dizer sobre esse que é, sem dúvida alguma, um dos finais mais sensacionais da literatura. Guardo meu silêncio ao filho enfermiço da vida que se fez soldado anônimo. Em 1952, Thomas Mann retornou à Europa, onde recebeu homenagens e honrarias. Ele estabeleceu-se em definitivo na Suíça e lá morreu aos 80 anos como cidadão do mundo. A Montanha Mágica é um experimento literário de profunda introspecção. E eu tenho certeza de que agora, caso você se aventure nessa subida, saberá que a sua jornada será tão difícil quanto sublime. Um beijo, boa leitura. Auf Wiedersehen.